Preparados para mais uma manhã, de muito aprendizado, como eu sempre digo para vocês, né? A agendinha aqui atrás, ó, você copiar tudo aí na sua agenda, mandar para mim de caneta azul. E a partir de hoje eu só quero caneta azul, não quero mais preta, nem preta eu quero mais, só azul. 109 a 114, o tema hoje é mito. Literatura 85 a 92, é um pequeno resumo, tá bom? Tem que ser aquele áudio no seu caderno. E para refletir Salmos 1, capítulo 1, que fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, no caminho do pecado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, esse é bem-aventurado, quem pratica o bem, quem anda no caminho certo, tá bom? O que eu quero que vocês façam para mim de literatura? O capítulo 6, alguém já vai perguntando, tia, e o capítulo 4, 3, 5, os capítulos anteriores? Não se preocupe que logo vai ter uma tarefinha especial sobre os 5 primeiros capítulos. Leiam bastante, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, vai ter uma tarefa muito boa, mas agora não posso dizer nada, surpresa. E no capítulo 6, eu quero um resumo, que entra a página 85 e a página 92, muito simples, que eu me do senhor Richard Deleg, em dívida com Robin Hood, né? Você vai me explicar que dívida foi essa, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem é esse senhor Richard Deleg, o que aconteceu com ele, Robin Hood. Então você faz aquele resuminho lindo e maravilhoso, com aquela letra também maravilhosa, manda para mim o seu caderno e depois aquele áudio falando, relatando o que foi escrito, ok? Lembrando que tem alunos me devendo, ó, todos os capítulos anteriores. Mas vamos ao mito. Abra aí na página 109. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar em Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Já ouviram falar nos deuses, na mitologia grega, mitologia romana. Normalmente o que você fala mais é na grega, né? Mas também teve a romana. Então, no início, as narrativas, né, as histórias, tudo queria ter uma explicação para alguma coisa, os gregos, os romanos, e eles começaram a criar os mitos, né? Os deuses, os semideuses, e havia deus da música, do amor, do mar, da guerra, da beleza, do inferno, do fogo, o deus do trovão, todos os tipos de deuses existiam na mitologia grega. E aqui do lado tem a Medusa, né? Medusa de Caravaggio, que a pintura foi Caravaggio quem fez. Quem que era a Medusa? Era um ser mitológico, em vez de cabelos, ela tinha cobras em sua cabeça e o seu olhar era mortal, né? E aqui fala um pouquinho sobre o livro dos trabalhos de Hércules. Luiz Galdino nasceu na cidade de Caçapava, em São Paulo, e é formado em comunicação social e arte, e hoje dedica-se principalmente à literatura infanto-juvenil. Algumas de suas histórias foram traduzidas no México e nos Estados Unidos. Falando que Luiz Galdino também é um grande escritor brasileiro que gosta muito de escrever a infanto-juvenil e a mitologia é isso. Aqui no finalzinho fala assim: os mitos eram passados de geração em geração. Dessa forma, as crianças já ouviam sobre os deuses e seus fabulosos feitos, como o tempo. Com o tempo, tanto a crença neles quanto as suas histórias ficaram conhecidas como a mitologia. Então, a mitologia grega, conforme eu falei, é a que se fala mais. Semideus, Hércules era o semideus, né? E ele enfrentou e derrotou o misterioso leão. Essa narrativa é um mito, comum na tradição oral e no texto que você vai ler, e foi recontado pelo escritor brasileiro Luiz Galdino, né? Então, o Luiz Galdino, ele fez a contextualidade, ele fez a versão dele do mito, né, da história do leão de Nemeia. Vocês irão ler, claro que eu não vou ler para vocês, mas aqui esse mito, né, do leão de Nemeia, lembrando que tem perguntinha aqui, tá? Na página 110 eu tenho 2 perguntinhas. Quais mitos você conhece? Você vai escrever. Eu conheço aquele mito, esse, aquele outro. Você fala um pouquinho, escreve no seu caderno. Com base na ilustração do texto que você imagina que é o personagem principal dessa história, você acha que é esse homenzinho que barbou do Hércules ou o leão? Quem é o principal? É só responder e dizer o porquê, tá bom? Aí você vai ler toda a história do leão de Nemeia, o que ele fez, o que ele não fez. Vocês vão observar que o texto é bem grande, então tem que ter uma leitura bem compassada, com calma. Eu sei que quinta-feira amanhã é bem agitada, né? Mas vocês têm que ter tempo para ler esse texto. Mas abre na página 112, por favor, e abra exatamente no 4º parágrafo. Abriu? E marque o que eu vou ler para você. Por um instante, caça e caçador se defrontaram, com olhos de medo. Aqui quer dizer que a caça, o leão, e Hércules, o caçador, se confrontaram. E aqui nesse momento vai dizer que Hércules teve medo, né? Hércules tinha consciência
de que não se pensasse rápido, a fera o devoraria. Ao contrário do imaginado, o leão, não habituado a ser enfrentado, abandonou sua presa e fugiu para dentro do esconderijo. Vocês irão ver no decorrer de toda a história que lá no esconderijo, né, que o Hércules usou umas artimanhas para poder defender, para destruir esse leão, usou estratégias. Então, ele levou, né, lembrando que o covil é o local onde o leão ficava, também é chamado de monstro, tinha 2 saídas. Então, o que Hércules fez? Ele rolou uma pedra, fechou a saída que ficaria às suas costas. Assim, o leão não o surpreenderia por detrás. Então, não tinha como o leão sair e voltar novamente. Então, Hércules fez a estratégia, né, estrategista de quem quer vencer a guerra. Essa foi a estratégia de Hércules. Essa estratégia permitiu que ele atingisse seu objetivo. Por quê? Porque após lutar bravamente com o leão, Hércules consegue estrangulá-lo. Você vai ver que está isso na história. E nessa prova, Hércules mostra as suas virtudes, né? Hércules tinha coragem, força, iniciativa e determinação. Olha que palavra forte para a gente, né? Coragem, força, iniciativa e determinação. Então, essa história do leão de Nemeia, ele também é um mito, claro, né? Mas ele faz a gente refletir sobre ter coragem, determinação, ter iniciativa e força para enfrentar os obstáculos. A tarefa que Hércules teve era matar o leão de Nemeia. E como é que ele ia chegar até a caverna do leão, que também é chamado de covil do leão? Ele teve um informante que o ajudou a ir até aquela caverna. Na página 114 também tem mais uma questão, você copiar no caderno. Após a leitura do texto, sua hipótese sobre quem é o personagem principal dessa história se confirmou, que vocês viram que lá no comecinho, né, na página de número 110, eu pergunto quem é o personagem principal. E aqui é para confirmar. Lembrando que sempre a tia Raquel fala, eu não quero só sim, eu não quero só não. Se você responder sim ou não, vai dar a explicação por quê. Então, até a página 114 é o nosso primeiro assunto sobre a mitologia. Ainda vamos falar muito sobre mito, mitologia, principalmente sobre Hércules. Já vou dando uma dica. É uma pessoa curiosa? Comece a pesquisar os outros trabalhos de Hércules, porque vai ter trabalhos mais adiante sobre isso. E aqui, na página de número 114, é só para você ver um pouquinho quem foi Hércules, né? Ele era filho de Zeus com a mortal Alcimenes. Aí quem já viu a história de Hércules, tem filme, tem desenho animado, tem um monte de coisa de Hércules. Ele teve um excesso de fúria e ele matou a esposa e os filhos, né? No excesso de fúria dele. E ele teve que pagar a penitência. E para isso, a sua penitência, ele teve que enfrentar grandes desafios conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules. Foram as 12 tarefas que ele teve que fazer, que cumprir, para que ele fosse perdoado por ter matado sua esposa e seus filhos em um momento de fúria, lá quando ele é atacado por cobras, enfim. E diz, né, que ele foi levado ao Monte Olimpo e se transformou em um deus, né, um deus com D minúsculo, claro, que é tudo da mitologia grega. Tem aqui uma pintura dele, né, uma escultura que está em Viena, uma escultura em Viena, na Áustria, representando a luta de Hércules com Cérbero. Talvez alguém tenha assistido, né? De repente eu falando com alunos que amam as histórias de Hércules. Eu particularmente gosto muito. Eu me recordo que alguns anos atrás, né, ainda na minha infância, no começo da minha adolescência, tinha desenhos animados do Hércules, tinha filme de Hércules, tinha série de Hércules, tinha tudo de Hércules, né? Então a gente acompanhava e se divertia. Hoje em dia não tem muito na TV aberta, mas de repente nas TVs fechadas, aí você tem acesso, que a modernidade hoje está muito legal. Então, pesquise, conheça mais de Hércules, 12 trabalhos, mais mitos, já tem muitos mitos legais que eu vou trazer também depois para vocês nas próximas aulas, e vamos ter que escrever muita coisa nos cadernos. E sabendo que as quinta-feiras são muito corridas, a tia Raquel tá bem boazinha hoje, nós tem só uma página para você responder, que eu quero que você fale para mim, ó, faça aí um áudio. Tia, eu conheço isso de Hércules, conheço de mitologia, eu acho legal, não acho? Então compartilhe, vamos confabular, vamos tricotar um pouquinho o nosso conhecimento, que vai ser muito legal a nossa manhã, tá bom? Então um beijo, um abraço, fique com Deus e amanhã nós temos mais. Tchau, tchau!